Fala, povo de Deus! Chegamos mais um impacto diretamente aqui da Cristo Vive São Paulo, nosso refúgio. E eu estou aqui hoje, como sempre, trazendo para você muito conhecimento, muita revelação da parte de Deus. Estou com a minha Bíblia aberta, recomendo que você faça o mesmo, pegue a sua espada para que você possa conferir coisas espirituais com coisas espirituais. O impacto nasceu justamente para isso, para trazer nexo à vida das pessoas. Nexo aqui, o nosso ministério é o pilar de conhecimento e o impacto faz parte disso, onde nós trazemos conhecimento. Por que nós falamos nexo? Porque não tem como uma pessoa, principalmente um filho de Deus, ter nexo nessa vida se ele não conhece as verdades bíblicas. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no programa de hoje nós teremos muita verdade para que você seja liberto de tudo que é sistema, tudo que é escravizador, tudo que tem te aprisionado a não viver as promessas de Deus, a não desfrutar daquilo que Jesus trouxe para os seus filhos, uma vida abundante. O tema de hoje é que só se salvarão os que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. É polêmico, mas o impacto é justamente isso. Nasceu para ser impactante, mas nós estamos dentro do pacto. Polêmico, mas verdadeiro. Só se salvarão aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Isso é um ponto claro, pacífico na Bíblia. E hoje eu vou mostrar para você. Quero só lembrar que nós estamos vindo de programas onde nós temos estudado a questão da predestinação. A predestinação é uma doutrina bíblica e eu creio que com o programa de hoje você vai entender melhor essa questão da predestinação, essa doutrina bíblica, essa doutrina que nós estamos estudando nos últimos 2 programas, algo revelador. Nós costumamos dizer que a predestinação é a coluna vertebral, é aquilo que dá sustentação para o evangelho. Quando você entende a predestinação, você entende de fato os desígnios de Deus. Eu já ensinei aqui por que alguém não pode usar a expressão, eu aceitei Jesus. Há 2 programas atrás eu falava sobre isso. Eu estou falando de programas atrás, talvez você esteja nos acompanhando pela TV Milagro Brasil e você pode acompanhar todos os nossos programas, pode rever no nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP. No YouTube você pode nos procurar, todas as nossas mídias, Cristo Vive SP, YouTube, Facebook, Instagram, você pode nos seguir lá, mas no YouTube fica a playlist do Impacto. E nós também agora falamos através das plataformas geradoras de podcast, então você também pode ouvir agora o Impacto em áudio, aqueles que gostam de ouvir no trânsito, no transporte, na academia, fazendo exercício, enfim, agora você pode também ouvir o Impacto através de podcast. Mas eu estava dizendo sobre isso, que nos últimos 2 programas eu falava sobre essa questão, que é impossível alguém aceitar Jesus, porque na verdade foi Ele que nos aceitou. Eu não aceito ninguém, eu não estou num poder de escolha, eu não estou sentado num lugar onde eu tenho esse poder de escolher Jesus ou não. E eu sempre falo isso, Jesus também não é mercadoria que é passado na bandeja e você pode falar, eu aceito isso, eu aceito aquilo. Não, nós fomos aceitos por Jesus. E essa questão da predestinação é muito clara. E quando nós falamos que Deus é um Deus que predestina, muitas pessoas ficam, muitas vezes com raiva, as pessoas ficam iradas quando nós afirmamos que Deus é um Deus que predestina filhos. Mas a verdade é que isso é o que a Bíblia fala, e hoje eu vou mostrar para você mais uma vez, e eu quero mostrar com respaldo bíblico. Se você não pegou sua Bíblia, dá tempo ainda de você pegar a sua espada, pegar a sua Bíblia. Mais uma vez, se você está pelo YouTube, já sai compartilhando esse vídeo para que outras pessoas possam entender aquilo que você tem entendido. Eu quero mostrar que Deus escolheu, Deus predestinou os seus filhos desde antes da fundação do mundo. Temos falado sobre isso nos últimos programas e hoje nós vamos avançar nessa questão. E para quem não entende a predestinação, para quem não tem a revelação, ela luta contra isso e ela fala, não, parece que Deus é um Deus meio perturbado, um Deus um pouco incoerente, que não entende das coisas, mas essa não é a verdade. Como é que Deus no momento fala para não matar, depois Ele manda você passar o fio da espada, pessoas, mas quando você entende a predestinação, você vê que tudo isso faz parte de um plano, de um desígnio de um Deus que é perfeito, que é criador, e a Bíblia diz que Ele faz as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. As Escrituras falam da predestinação de forma clara. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nessa introdução eu trouxe aqui já muitos conceitos e agora eu vou começar a respaldar isso. Minha mãe diria assim, eu vou começar a costurar isso agora com a palavra de Deus. Eu pedi para você pegar a sua Bíblia, enquanto você confere comigo o que Paulo escreve em Efésios, o primeiro de hoje, que nós vamos ler, é Efésios 1, 4 e 5, que diz exatamente isso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você vê a clareza das Escrituras. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. A predestinação é um ato de amor. Fomos escolhidos em amor. No verso 5 ele diz, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então nós precisamos entender que Deus nos predestinou para nós sermos filhos. Para que eu fui predestinado? Você foi predestinado por Deus para ser filho, para salvação. Você foi escolhido por Deus. No verso 5 diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha lá, o beneplácito, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então nós somos eleitos segundo a presciência. O que é presciência? É prognoses, determinação, antes. É isso que significa presciência. Nós fomos predestinados pela presciência de um Deus soberano. Isso é maravilhoso. Amado, quando você entende isso, a sua vida, como eu disse no início, passa a ter nexo, porque você começa a entender a sua real identidade. Você começa a entender que você não é um número de CPF, um número de RG, você não é alguém que passa por essa terra despercebido por Deus. Você é uma pessoa criada conforme a imagem e semelhança de um Deus, predestinado para a salvação, eleito segundo a presciência. Você veja, as pessoas não têm a convicção disso, não têm a revelação disso, e elas querem muitas vezes ir no que o sistema fala. E eu sempre falo isso, você não pode colocar o sistema acima da verdade bíblica. Não importa o que os homens falam, não importa o que Deus fala, não importa o que a tradição religiosa fale, o que importa é o que Deus fala nas Escrituras. Então eu quero mostrar mais respaldo para você. Agora Pedro, escrevendo em 1 de Pedro, na epístola, no capítulo 1, no verso 2, ele fala exatamente isso: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então veja só o que nós somos: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Olha o quanto a Bíblia deixa clara que você foi encontrado por Deus. A Bíblia deixa claro que você foi achado por um Deus maravilhoso. Ele diz assim: achado pelos que não me buscavam e manifestado aos que não procuravam por mim. É exatamente isso que eu vou mostrar para você em Romanos 10, 20. A gente vê agora Paulo citando o profeta Isaías. Ele diz assim: Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Olha só. Por isso que eu falei no início, você não pode aceitar Jesus, porque você foi achado Jesus foi achado por aqueles que não o procuravam, não somos nós que procuramos. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: quem então que vai crer em Jesus? Se ele está falando que ele foi achado por aqueles que não procuravam, ele se revelou àqueles que não perguntavam por ele, então quem é que vai crer em Jesus? Quem é esse povo que vai crer? A Bíblia é clara: crerão em Jesus somente aqueles que estão ordenados. O que é ser ordenado? Aqueles que foram predestinados para a vida eterna. Então existe um grupo, eu vou mostrar para vocês isso de forma clara, que foi destinado para a vida eterna. E esses que fazem parte desse grupo, esses vão crer em Jesus. Talvez isso para você seja algo muito novo ouvir isso. Eu queria que você não colocasse barreiras, que você, orasse a Deus, que você estivesse aberto para que o Espírito revelasse. Eu estou aqui mostrando respaldo bíblico. A gente está aqui em 9 minutos entendendo o que a palavra de Deus nos traz de revelação. Nós estamos aqui lendo as Escrituras e as Escrituras são poderosas, então não deixe com que o seu ego, o seu orgulho, a sua soberba, a sua carne, seja maior do que a revelação bíblica. A Bíblia diz que crerão em Jesus todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso é claro, está lá em Atos 13, verso 48, que diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E olha só agora, e creram, está aí na sua Bíblia, e creram. Quem que creu? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eu disse agora há pouco, existe um povo que escuta a voz de Deus, são todos aqueles que são da verdade. Jesus disse isso, e você tem que ter claro, existe um povo seleto que ouve a voz do bom pastor. Jesus disse: eu tenho minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, é o que diz a palavra. Então existe um povo que foi destinado para a vida eterna. Creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Existe somente um povo que é o povo eleito de Deus. João 18:37 diz assim: então lhes disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Olha só agora: todo aquele que é. Então existe um povo, existe um grupo que é da verdade. Ele diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então quer dizer que quem é da mentira não vai ouvir a voz de Deus? Não vai ouvir a voz de Deus.
Quem é da mentira jamais ouvirá a voz. Quem é da mentira nunca ouvirá a voz de Jesus. Eu sei que isso é forte. Eu sei que isso possa confrontar talvez os seus paradigmas. Talvez possa confrontar tudo que você já conhece de evangelho. Mas você está vendo na palavra, Jesus deixando claro, o próprio Senhor, ele estava estabelecendo a graça. Ele estava ali, sabe, trazendo a nova aliança. Ele estava dizendo, deixando claro, olha, os que são da verdade, eles ouvem a minha voz. Todo aquele que é da verdade. Então, claramente, Deus coloca a distinção em dois grupos. O grupo da verdade, que faz parte dos escolhidos, dos predestinados, e tem um grupo que é da mentira, que o pai deles é o mentiroso, é o maligno. São duas sementes. Então, quem é da mentira nunca vai ouvir a voz de Deus. Isso é forte, mas Deus diz exatamente isso. Ele diz, porque os que de antemão conheci, esses eu também predestinei. É isso que diz a palavra. Deus conheceu um povo, Deus predestinou, fomos conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Abra sua Bíblia aí, ou confere comigo aqui na tela, em Romanos 8, 29 e 30, que diz exatamente isso. Porquanto aos que, veja essa expressão, aos que, claramente um grupo, aos que, Deus está falando de um grupo pelo qual de antemão ele conheceu. Portanto que aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinação não é bíblica, está na Bíblia, estou mostrando aqui várias passagens claras. Você sabe que a predestinação é muito bíblica, o mesmo quanto o livre-arbítrio não é bíblico. Não existe essa palavra, essa expressão. A pessoa quer colocar força nela, o poder, eu aceito Jesus, eu escolho Deus, a minha escolha. O homem estava morto no seu delito e pecado, quem está morto não escolhe nada. Deus nos predestinou, e está dizendo aqui em Romanos, Paulo escrevendo, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que diz agora no verso 30. E aos que predestinou, então nós começamos lendo no verso 29, aos que, Paulo fala, aos que de antemão conheceu, agora esse mesmo grupo, aos que predestinou, a esse grupo, aos que o Senhor chamou, aos que o Senhor predestinou, a esse grupo, ele também chamou. Olha lá de novo, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja que é um grupo que faz parte da eleição. Veja que eu estou aqui mostrando para você a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito à predestinação. Existe muito preconceito, ou seja, eu disse isso no início, existe muito preconceito em relação a esse assunto no meio evangélico, mas a predestinação, você tem que ter isso em paz no seu coração. A predestinação é uma doutrina bíblica. A predestinação é uma doutrina, sabe, tranquila, e você entende ela através da revelação. O tema do programa é exatamente esse. Só se salvarão os que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Ponto. Por quê? Porque foram aqueles que foram predestinados. Não tem essa história, escreve agora, Senhor, o nome dele no livro da vida. Já está escrito, já foi escrito de antemão, antes da fundação do mundo. Somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, esses serão salvos, porque esses fazem parte do aos que foram chamados, aos que foram justificados, aos que foram glorificados, aos que foram predestinados, é o mesmo grupo. Eu quero mostrar para você essa questão do livro da vida. Em Apocalipse fica muito claro também. Em Apocalipse 21, 27, diz assim, ó, nela, está falando da Nova Jerusalém, nela nunca, jamais penetrará coisa com, olha, não tem a possibilidade de na Nova Jerusalém penetrar coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Quem é o pai da mentira? Diabo. Então os que são da mentira, os que são da abominação, os que praticam essas coisas, jamais, coisa contaminada não entra. Olha só agora, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, só serão libertos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Só serão libertos aqueles que foram predestinados, aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. Estão dizendo aqui, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu vou mostrar mais passagem para você. E hoje eu trouxe aqui uma bazuca, você pode dizer assim, uma arma, que é a palavra de Deus, de várias passagens bíblicas, para que você veja isso e tenha paz no seu coração. Porque talvez você tenha ouvido muitas vezes alguém falar da predestinação, mas sem você ter o respaldo, eu confesso, eu sei, por conta da tradição, a força da religiosidade, é muito difícil você entender isso. E a Bíblia diz que é Deus, é o Espírito que dá entendimento ao nosso coração. Os nossos olhos espirituais são clareados, nós temos iluminados, são os olhos do entendimento, aqui diz a palavra. Então você tem que ver na palavra. Por isso que eu vou mostrar mais uma passagem para você. Daniel 12, 1 diz... Nesse tempo se levantará Miguel, está falando do arcanjo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Olha agora, mas naquele tempo será salvo. Quem que será salvo? Veja aqui na sua palavra, na palavra de Deus, na sua Bíblia,
será salvo o teu povo, aos que foi escolhido, aos que chamou, aos que glorificou, aos que justificou, aos que predestinou. Está falando do mesmo povo. O teu povo, o povo de Deus, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, porque já está lá o nome. Então aqueles que forem achados, os nomes inscritos no livro da vida, esses aí serão libertos, esses serão salvos nesse tempo de angústia, esses serão salvos da grande tribulação. Por quê? Porque esses já têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Então, quando a gente fala nessa questão de Deus ter um povo seleto, de Deus ter um povo que foi escolhido, povo predestinado, eu acho interessante que o que nós estamos ensinando aqui, essa questão da predestinação, quem tem um entendimento fica furioso. Isso que eu achei interessante. A pessoa fica com raiva, como diz no início, a pessoa ela peca porque ela fica com raiva, ela fica com ódio, ela fica nervosa. Mas esse é o sentimento que não deveria brotar num santo, em alguém que é salvo, em alguém que tem um nome escrito no livro da vida, em alguém que tem paz, certeza na sua salvação. Não tem como você ouvir a predestinação e você ficar irado. É justamente o contrário. As pessoas que são salvas, elas deveriam ter um sentimento de gratidão, de alegria. É isso que brota no coração de um verdadeiro salvo. Então você não tem que ficar irado quando você ouvir a predestinação, você tem que ficar feliz, você tem que regozijar. Eu vou mostrar para você o que diz a palavra de Deus em Lucas 10, 20. Você deveria regozijar, é isso que nós deveríamos fazer, porque os nossos nomes estão arrolados no livro da vida. Os nossos nomes estão arrolados nos céus. Então se o meu nome está lá, como é que eu vou ficar irado com essa questão da predestinação? Não faz sentido algum. O sentimento deveria ser outro. O sentimento deve ser de alegria, de regozijo. Diz lá em Lucas 10, 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque, por que você tem que se alegrar? Porque o vosso nome está arrolado nos céus. Cara, para pensar, o seu nome não está arrolado no inferno, o seu nome está arrolado no céu, então você tem que se alegrar. Então quando você ouve essa questão de que Deus tem um povo aos que escolheu, aos que predestinou, aos que justificou, é o povo de Deus, o povo eleito, o povo predestinado, você tem que se alegrar nisso. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E nessa hora você sente paz, você sente gratidão, não tem como você ficar irado. Então não fique no seu orgulho, na sua mente religiosa, não fique tentando lutar contra Deus, não fique tentando torcer as escrituras aos seus pensamentos, aos seus paradigmas. Deixe com que a palavra de Deus confronte você. A palavra diz que ela corta. Ah, eu não estou gostando disso, é porque está doendo. E se está doendo é porque a palavra está cortando, está penetrando, é uma espada mais afiada do que... A palavra é uma espada afiada, mais do que uma espada de 2 gumes, é o que diz a palavra. Ela discerne intentos, ela separa juntas medulas. É isso que está fazendo. Então, não deixe com que esse processo da dor te leve para um sentimento de raiva. Deixe com que esse processo da dor te leve para um sentimento de gratidão. Está doendo, mas é libertador. Jesus disse, a verdade liberta. O Oséias fala, o profeta, o meu povo tem sido destruído porque falta conhecimento. O conhecimento está chegando, vai parar de ter destruição na sua vida. O conhecimento cessa a destruição. É isso que funciona, é assim que é o processo de Deus. Então alguém pode, se perguntar nessa hora, mas o meu nome, ele não pode então, Bispo Fernando, ser apagado do livro da vida? Não, jamais. Eu quero mostrar para você em Apocalipse 3:5, que diz assim, o vencedor será assim, vestido de vestidura branca. Quem é esse vencedor? Isso aqui é uma lei de imputação. O Senhor é vencedor, nós somos mais que vencedores, então somos nós. O vencedor, o salvo, será vestido de vestiduras brancas. E olha só o que diz agora, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro. Eu pergunto para você, tem alguma forma do vencedor, daquele que é povo eleito, daquele que é de Deus, ter o seu nome apagado do livro da vida? Quando nós lemos essa passagem, estamos estudando a predestinação, mas se nós trouxermos uma ótica na questão da salvação, aqui fica claro que a nossa salvação é eterna. Eu já falei sobre isso no Impacto, Cristo Vive SP no YouTube, você pode ouvir todos os impactos, programas de 25, 30 minutos, onde você tem de forma short, mas de forma profunda, como está sendo hoje, revelação bíblica. Então já falamos sobre isso, a salvação é eterna. Então, olha só, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isso tem que brotar em você, gerar em você um sentimento de gratidão, de paz. Porque até você entender isso, as pessoas ficam desesperadas. Se Jesus vier hoje, você vai e você fica? Não sei. Eu pequei ontem, então eu vou. Então eu não vou. Não, ontem não. Não sabe. Não, eu ia até ontem, agora não sei. Não tem, olha que loucura. O povo não tem certeza, não tem convicção da salvação. Vive com medo do diabo. Tipo, Deus pesa a mão. Deus é um Deus mau que pesa a mão e o diabo é grande. Não, para com isso. O diabo está amarrado. Fomos libertos das potestades do inimigo, diz a palavra. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Então você vê que o povo aí fora bate cabeça, porque não conhece de fato
a sua verdadeira identidade, não conhece de fato o que as Escrituras falam a respeito da salvação, a respeito da predestinação, a respeito da vida eterna. E quando você entende isso, eu já disse algumas vezes hoje, sua vida passa a ter nexo, sua vida passa a ter sentido. Então, olha só, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, olha só, Deus deixa muito claro aqui, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha, você é conhecido no céu. O seu nome é conhecido lá no alto dos céus. Então, quando nós entendemos a respeito da predestinação, nós temos a clareza de que Cristo foi destinado desde antes da fundação do mundo para salvar um povo. Que povo? Cristo foi designado para salvar unicamente os seus filhos, os predestinados para a salvação. Paulo fala, gentios predestinados. Esse é o povo de Deus. Olha o que diz em 1 de Pedro 19, 20. Eu falo e mostro a referência para você, mostra o respaldo. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha só agora, conhecido, no verso 20, conhecido com efeito. Quando que ele foi conhecido? Antes da fundação do mundo. Apocalipse diz que o cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então Cristo foi destinado a morrer antes da fundação do mundo. Isso é um plano de Deus, é o plano da salvação. O cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Isso aqui é para explodir nossa cabeça, isso aqui é para fritar a cabeça do religioso. Mas é que é verdade. Eu estou aqui mostrando a Bíblia para você. Eu poderia estar aqui, sabe, trazendo narrativas, eu poderia aqui estar trazendo filosofias humanas, eu estou mostrando a verdade. E conhecereis ela e você será livre. Eu estou mostrando com respaldo bíblico, não tem para onde fugir. Eu não estou aqui trazendo de um pensamento meu, eu não estou trazendo de um delírio que eu tive. Eu estou lendo a palavra. Eu estou aqui junto com você interpretando. Estamos aqui vendo coisas espirituais com coisas espirituais, estamos estudando juntos, então a revelação é poderosa. Eu quero ir para o final, ainda mostrando mais para você. Olha só o que diz agora Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão, está falando da besta. Olha só, final dos tempos, todos os que habitam sobre a terra, vai adorar a besta. Olha só agora, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro. Veja só o que eu estava dizendo agora há pouco. Existe um povo que vai adorar a besta. Quem que é esse povo? Eu posso adorar a besta? Se você é salvo, jamais. Porque o seu nome foi escrito, está rolado no alto dos céus, já vimos isso no decorrer do programa. Olha agora, existe um povo que vai adorar a besta. Quem é esse povo? Os que têm um nome que não foram inscritos, achados no livro da vida. Olha só, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro. E o Cordeiro foi imolado quando? Que foi morto desde a fundação do mundo. Ai, isso aqui é para matar o povo aí fora. Quer dizer que a salvação já havia sido determinada antes da fundação do mundo. É exatamente isso. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro já havia... Você já tinha sido salvo, o plano já tinha sido concretizado. E Jesus, o Verbo, se fez carne. O Verbo era Deus e se fez carne. E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos agora do unigênito do Pai. Todo esse processo. Então, em Jesus Cristo, o plano é concretizado. Na cruz ele diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus disse, está consumado, acabou. Então ali o plano foi concretizado. Então Cristo amou a igreja. Cristo mesmo se entregou para a igreja. Que igreja é essa? É aos que foram escolhidos, aos que foram chamados, aos que foram justificados, aos que foram predestinados. É um povo. É o povo da eleição, os predestinados. Essa é a igreja, essa é a noiva de Cristo. Vamos finalizar, olha lá, Efésios 5, 25 diz isso. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou. Cristo amou quem? A sua igreja. Quem é a igreja de Cristo? Nós, os eleitos, escolhidos, predestinados. Da mesma forma que Cristo se amou e assim mesmo se entregou por ela. Então toda pessoa que nega a soberania de Deus, toda pessoa que nega esse plano perfeito de Deus, todo mundo que nega a soberania de Deus já é condenado, essa pessoa já foi condenada. São homens destinados para a perdição, ímpios, que fazem da graça de Deus libertinagem. E aí talvez agora nesse final de programa você possa estar pensando, mas como é que ninguém fala disso? Como é que ninguém prega isso? Porque existe um sistema, existe uma tradição. E nós decidimos aqui há muito tempo romper com o sistema, romper com a tradição. Não é que nós não amamos os nossos irmãos que estão no legalismo, amamos, porque todos somos salvos pela graça. A verdade é que não tem entendimento. Existe muita gente boa sem entendimento. E nós estamos aqui para justamente alcançar essas pessoas. Nós estamos aqui há 27 anos em São Paulo, alcançando pessoas que estão muitas vezes presas, alienadas, mas que ao ouvirem a palavra da verdade, ao ouvirem a sã doutrina, a graça de Deus, são libertas. Nós vimos lá em cima Jesus falando, aqueles que são da verdade, esses ouvem a minha voz, são as ovelhas. Eu vou finalizar mostrando o que aconteceu com a igreja de Cristo. Judas 4 diz isso.
pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, é o que nós vemos hoje, certos indivíduos que se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente, olha só, eles foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, olha só um desígnio de Deus, eles penetraram, mas eles já tinham um destino prévio para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Essa passagem de Judas 4 é poderosa. Por quê? Porque a gente vê aqui o quanto homens ímpios negam a soberania de Deus, o quanto homens ímpios negam que só o Senhor é Deus, já falamos sobre isso, a deidade de Cristo, Ele é o único Deus. Então, introduziram, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. São pessoas da perdição, são ímpios. A palavra está dizendo isso, não tenha medo de ficar com a palavra. Só que eles se penetraram, eles introduziram e eles pervertem o evangelho. Eles pervertem aquilo que é verdade bíblica. Mas graças a Deus que o seu sentimento é o mesmo que o meu ao final desse programa, que você é salvo, escolhido, predestinado, amado por Deus desde antes da fundação do mundo. Se você quer saber mais sobre isso, você pode nos contatar por fazer contato conosco por vários meios. O primeiro é o nosso site, que é o cristovive.com.br. Você vai lá ter toda a nossa história, você vai ter, informações sobre o nosso ministério. Não deixe de navegar, entre lá, cristovive.com.br. Quero mais uma vez recomendar que você nos acompanhe pelas redes sociais. Nós temos o Instagram, temos o Facebook. É só você procurar Cristo Vive SP, Instagram, Facebook, YouTube. O YouTube é onde fica armazenado playlist, programa Impacto. Você vai poder rever, enviar para outras pessoas, enfim. Tem o meu Instagram também, eu costumo indicar aqui para que você possa interagir comigo de forma mais direta. Mande lá um direct para mim através do Fê_Brant, BRANT, está aparecendo aqui na tela também para você. E também você pode fazer contato conosco aqui no nosso ministério pelo nosso WhatsApp, para que nós possamos conhecer você, também possamos enviar os nossos conteúdos, tudo de forma graça. De graça recebemos, de graça nós damos, então você pode receber tudo isso. E eu quero também recomendar e encorajar você que é daqui de São Paulo ou que esteja aqui em São Paulo para nos fazer uma visita. Nosso endereço é a Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123. Estamos localizados no bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo, capital. Vai ser um prazer receber você. Nossos cultos acontecem aos domingos, às 9 horas da manhã e às quintas-feiras, culto no meio da semana, às 20 horas. Temos uma programação extensa, mas esses são os cultos regulares. Domingo às 9 horas da manhã e quinta-feira às 20 horas. Bom, finalizo dizendo isso. Foi um prazer para mim poder estar com você mais um dia trazendo conhecimento. Eu sei que não é minha força, mas é o Espírito de Deus que através de mim revela todas essas verdades. E foi um prazer, foi uma alegria, como eu disse, o sentimento é de gratidão, é de alegria. Não tem como a gente ficar triste quando nós entendemos que Deus nos ama. Foi em amor, a predestinação é um ato de amor. Eu espero você no próximo Impacto, que você possa crescer nessa graça, que você possa crescer nesse conhecimento. Não se esqueça, o amor resgata e a graça transforma. Até o próximo programa. Eu amo a sua vida. Graça e paz a todos. Tchau.